Pessoal, tudo bem? Professor Arthur, estou aqui para falar um pouquinho de sociologia com vocês hoje, mais especificamente sobre o positivismo, sobre o nosso amigo Auguste Comte, que viveu entre 1798 e 1857, ou seja, no século XIX, momento em que a teoria sociológica está sendo pensada, está sendo defendida como ciência. Legal. Então, um dos primeiros pontos que nós precisamos destacar é que o Comte é um cara que vai trabalhar muito para tornar a sociologia uma ciência, né? Para fazer com que a sociologia trabalhe de uma forma, seja feita de uma forma que se aproxime dos métodos científicos, principalmente dos métodos da biologia, da física, das chamadas ciências exatas, ciências objetivas, tá certo? Lembrando que o Comte, então, está inserido num contexto de muita mudança na Europa ocidental, né? Se nós olharmos para a sociedade europeia do século XIX, ela é uma sociedade que está passando por muitas transformações, né? A vida urbana se fazendo cada vez mais presente, as pessoas deixando as áreas rurais, primeira, segunda revolução industrial, o meio urbano é uma realidade cada vez mais latente dentro do Ocidente europeu. Né? Novas relações sociais, muito mais dinâmicas do que as relações tradicionalmente feudais, né? Daquela pirâmide social estamental, imóvel. Então estas relações do século XIX, elas são mais aceleradas, muito mais voláteis do que as do período anterior. O processo de industrialização também vai trazer muitas mudanças para a forma de pensar, para a forma de sentir, para a forma de se organizar, para a forma de viver o dia a dia das pessoas. Tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais acelerado, tudo é muito dinâmico. E a sociologia está tentando entender isso, não só entender, né? Vale destacar que a sociologia se coloca como uma ciência que quer transformar, que quer agir, que quer catalisar processos de transformação. É sempre importante deixar isso muito claro, tá certo? Vamos entender um pouquinho então da sociologia do Comte, das propostas do Auguste Comte. Nós vamos definir a sociologia do Comte como uma sociologia da unidade. O que seria isso? Seria um modelo sociológico. O Comte entende que as sociedades elas devem caminhar todas elas para um mesmo direcionamento, para um mesmo fim, né? Para a idade positiva. Sendo assim, o Comte nega a diversidade, o Comte nega tudo aquilo que possa existir de diferente. Ele diz que se existem modelos diferentes, é porque a sociedade ainda não chegou no seu maior nível de evolução. Opa, cuidado com isso. Então nós podemos dizer que o Comte é um determinista. Nós podemos dizer que o Comte acredita que as sociedades elas estão estão estabelecidas em modelos diferentes, em níveis diferentes de evolução e que elas vão caminhar ou devem caminhar todas elas para o mesmo direcionamento? Sim, o Comte é um determinista. Ele acredita que todas as sociedades vão ou devem caminhar para esta idade positiva. Ou seja, todas elas devem atingir o mesmo ponto. E o Comte estabelece um ponto de referência. Que ponto de referência seria esse? A Europa Ocidental. Ou seja, o pensamento do Comte é um pensamento eurocêntrico. E aqui nós temos um perigo, tá? O Comte vai dizer para a gente que moralmente a Europa mais evoluída nesse processo, né, nesse progresso em direção à idade positiva, teria o dever moral de colaborar com sociedades menos desenvolvidas. Politicamente, isso vai ser aproveitado por quem? Por exemplo, pelas potências europeias, quando elas elaborarem a Conferência de Berlim,
lá em 1884, 85, eles vão argumentar que o homem branco, o homem europeu deve levar civilidade a povos atrasados. Então, eles vão se aproveitar da teoria do Comte para justificar politicamente o seu ato. O Comte não está dizendo isso. Na teoria do Comte, você não vai encontrar a defesa de que sociedades mais evoluídas devem controlar, né, politicamente menos evoluídos. O Comte diz que deve existir um compromisso moral de colaborar com o desenvolvimento destas outras sociedades. Caminhando um pouquinho, nós devemos entender então, né, que o nosso amigo Auguste Comte, para chegar, né, a este ponto de desenvolvimento, né, nós podemos dizer, para nós chegarmos a esta unidade, nós deveríamos adotar alguns processos, né? Primeiro, nós deveríamos deixar o pensamento teológico de lado, as explicações metafísicas, religiosas deveriam ser abandonadas e deveriam dar lugar às explicações científicas, né? Isso, né, nós já vimos em um outro momento que a sociologia vai defender, em linhas gerais, né, a substituição do pensamento teológico pelo pensamento científico. O Comte também vai dizer que nós deveríamos substituir uma sociedade de estrutura agrária por uma sociedade de estrutura industrial. Um dos pilares do pensamento do Comte é a defesa desse processo de industrialização, que ele entende como fundamental para este progresso da sociedade acontecer. Então, a sociedade agrária, ela é vista como uma sociedade da diversidade. Por exemplo, a diversidade religiosa, onde existe o predomínio do pensamento teológico. Quer um exemplo? Né? Nós podemos citar a Guerra dos 30 Anos, 1618-1648, Habsburgos contra Bourbons, né? Então nós teremos um conflito gigantesco que tem muito a ver com questões religiosas, com uma estrutura agrária ainda, né, dessas sociedades europeias ocidentais. Então, para ele, né, essa estrutura agrária teria que perder espaço para a sociedade industrial para que nós pudéssemos evitar conflitos, evitar a guerra. Comte é um cara que se coloca muito, avesso a conflitos, avesso à guerra, tá certo? É importante destacar então que a ciência substitui a religião não só em questões intelectuais, não só em explicações de processos da natureza, das relações sociais, mas também para questões morais. A ciência deveria também interferir, né, para criar estrutura moral para a sociedade. Olha que questão substancial para a época, né? O Comte está afastando a religião de toda e qualquer explicação intelectual e moral da sociedade, né? Voltando às questões industriais aqui, o Comte entende que, então, os industriais, né, os burgueses industriais, esses caras desejam a paz, porque a paz pode gerar progresso econômico. E aqui eu queria fazer um pequeno parênteses nesse momento, um rápido parênteses, para destacar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, o Comte é um cara que defende ideias liberais, tá? O Comte é um cara que vai defender o livre mercado, que vai defender a indústria, que vai defender a livre concorrência. Mas, ao mesmo tempo, o Comte vai se colocar como um cara que, por meio da sociologia, estará preocupado com a desigualdade social. Então, você pode situar o Comte aqui como alguém que está no meio do caminho entre o liberalismo e o socialismo, tá? Então, o Comte entende que
progresso industrial, o liberalismo, eles são fundamentais para o progresso, para a sociedade chegar à idade positiva, mas a sociologia, ela deve se ocupar de questões fundamentais dentro da sociedade, uma possível desigualdade, né? Deveria trabalhar para impedir que essa sociedade afetasse o progresso social, tá? Então, só lembrando, Comte é contra a guerra, ou seja, para que todas estas transformações acontecessem, nós não precisaríamos de nenhum processo revolucionário. Comte é contra a revolução, é contra a guerra. Se o Comte é contra a guerra, se o Comte é contra a revolução, de que maneira a sociedade deveria passar por esse processo de transformação? Volta para a ciência, volta para a biologia, né? A biologia é a grande ciência do século XIX. Lembra do Darwin, lembra do processo de evolução da espécie. Isso vai ser adaptado pela sociologia, né? O que o Comte vai dizer? Não era preciso guerra, não era preciso processo revolucionário. Naturalmente, as leis naturais, né? A ordem social natural se encarregaria destas transformações, né? As mudanças aconteceriam. Nós precisaríamos simplesmente de ordem para que o progresso acontecesse. Era inevitável que a sociedade sairia de um processo de menor desenvolvimento para um processo de maior desenvolvimento. Percebam a influência que o pensamento biológico tem sobre a proposta intelectual do nosso amigo Auguste Comte. Precisamos ainda, né, destacar aqui que o Comte vai procurar estabelecer na sociologia um pensamento objetivo como existia na biologia, na física, na química, né? O Comte vai dizer que a sociologia ela precisa ser mais objetiva, ela precisa se afastar um pouquinho de uma característica das ciências humanas, né? Seres humanos costumam ter opinião própria, estar envolvidos em processos, e isso torna as ciências humanas pouco objetivas. Então, o que o Comte vai dizer? Nós precisamos ser objetivos, né? Então, nós não podemos permitir que uma opinião individual, uma expressão individual, determine uma análise. Nós precisamos de ciência, nós precisamos de argumentos racionais para encontrarmos esse progresso social. E para fechar, aquilo que é mais famoso talvez, né, na teoria do Comte, a ideia do progresso, né, as etapas do progresso segundo o Auguste Comte. Nós chegamos aqui então às 3 fases, né, do progresso para este filósofo e sociólogo francês. Primeira etapa, a idade teológica, né? Seria um momento em que os seres humanos explicam tudo por meio dos deuses. Os seres humanos não conseguem encontrar explicações racionais, explicações lógicas, então eles atribuem tudo aos deuses. A segunda etapa seria a idade metafísica, ainda sem encontrar explicações lógicas, racionais e objetivas, os seres humanos vão buscar explicações em forças ocultas da natureza. Perceba que isso não é objetivo, isso ainda está relacionado ao metafísico, ao teológico. E somente numa terceira etapa é que nós chegaríamos à idade positiva, né? Onde, por meio da compreensão objetiva das relações, por meio da ciência, nós conseguiríamos explicar tanto as relações da natureza como as relações
da sociedade. Então, estas seriam as 3 etapas do progresso segundo Auguste Comte, destacando que nem todas as sociedades estão no mesmo patamar de progresso. Moralmente, quem encontra-se mais desenvolvido deve colaborar com o desenvolvimento de quem é menos desenvolvido. Para encerrar, para finalizar, né, esta breve exposição, né, já falei dessa questão moral do desenvolvimento, né, quem está mais desenvolvido, quem deve ajudar, deve colaborar com quem está menos desenvolvido, né. Uma questão importante, o Comte vai sempre propor uma análise total da sociedade, ele não quer fazer uma análise de casos particulares, fazendo uma comparação com a biologia. Não me basta entender o funcionamento de uma parte da célula, eu tenho que compreender a célula como um todo, tá? Então aqui para o Comte, não basta compreender uma relação social particular, eu tenho que entender a sociedade como um todo. E, importantíssimo, a biologia não cabe, desculpe gente, sociologia, não cabe à sociologia simplesmente analisar. A sociologia tem que interferir. A sociologia tem o papel de catalisar processos de transformação. Espero que tenha dado para entender um pouquinho do pensamento deste sociólogo. Um abraço, até a próxima.